Eu quero, nesse momento, convidar você a abrir comigo a Sagrada Escritura no texto do Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5. Leremos Marcos, capítulo 5, versículo de número 36. Assim nos diz a Sagrada Escritura. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Vamos orar, meus irmãos. Pai querido e santo, nesse momento, ó Deus, nós nos rendemos a Ti em adoração, Pai. Nos rendemos, Senhor, diante da Tua majestade, Pai, diante do Teu poder, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo dia, Senhor, que Tu nos concedeste a cada um de nós. O privilégio, Senhor, e a oportunidade, ó Deus, de sair, Senhor, para trabalhar, Senhor, e ali cumprir, ó Deus, com o nosso ofício, Pai. Obrigado, Senhor, pelo sustento, ó Deus, que Tu tens destinado a nós, Pai. Nesse momento, ó Deus, eu te peço também por aqueles, Senhor, que por medidas, Senhor, de contenção, Pai, para não se contaminarem, estão sendo recomendados a permanecer em casa, que Tu, ó Deus, guarde pelo Teu poder, Senhor, que não deixes faltar, Senhor, alimento sobre a mesa, ó Deus, nem condições mínimas, Pai, para que os Teus filhos possam sustentar a si e as suas famílias. Pai, nesse momento, Deus, nós queremos Te pedir, ó Deus, que Tu, ó Deus, abençoe os enfermos, Pai, visite-os, ó Deus, onde quer que eles estejam, seja em casa, seja, Senhor, nos hospitais, que Tu, ó Deus, derrama o Teu bálsamo, Deus, sobre a vida de cada um desses que estão convalescendo, ó Deus. Ó Pai, tende misericórdia também, Senhor, daqueles que estão enlutados, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, Deus, os console a todos. E, ó Deus, nós Te pedimos, Pai, sobre cada um de nós, a Tua bênção, Pai, e a direção, Senhor, do Teu Santo Espírito, para que nós possamos falar, ó Deus, aquilo que Tu queres aos corações, e que o Teu mesmo Espírito, Senhor, possa abrir, Senhor, mentes e corações, a fim de que a Tua palavra possa achar, Senhor, guarida em cada lar, em cada família que nos assiste nesse momento, nessa nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nessa noite nós estamos mais uma vez incumbidos da responsabilidade de trazer uma mensagem da parte de Deus para os irmãos, e a palavra que nos veio ao coração na noite de hoje foi a que se encontra no Evangelho de Marcos, irmãos. Esse texto é um texto de todo especial, porque ele vem nesse exato momento a fim de nos confrontar e de nos desafiar a depositarmos a nossa fé, a nossa esperança naquele que é o único que pode verdadeiramente nos socorrer dessa situação calamitosa em que nós estamos enfrentando. Digo isso, querido, porque dia após dia, quando nós ligamos o receptor, quando nós assistimos a programação na TV, também através da internet e dos vários meios de comunicação, só se fala sobre o coronavírus. E de tanta informação, queridos, que nós recebemos durante o dia, eu tenho certeza que você, somente no dia de hoje, já recebeu dezenas e dezenas de informação acerca do número de afetados no Brasil e no mundo, de qual é a meta para os estados e municípios poderem atender ali as medidas de segurança sanitária para que não haja uma proliferação e uma contaminação em massa, para que não sobrecarregue
o Sistema Único de Saúde, e tudo isso, querido, vem até nós bombardeando a nossa mente, o nosso coração e fazendo brotar, querido, em cada um de nós um sentimento de verdadeiro pânico em meio aos dias que nós estamos vivendo. Querido, como se não bastasse a situação de nós estarmos confinados na nossa casa, é bem verdade que existem grupos que são recomendados a permanecerem em suas casas e outros saírem para trabalhar. Esse grupo que permanece em casa, querido, eles são quase que 24 horas ininterruptamente bombardeado com uma dezena de informações que, ao invés de deixá-los informados, muito pelo contrário, faz com que eles passem a ter um medo exacerbado. E isso nós sabemos que vai afetar diretamente o sistema imunológico de cada um de nós. Querido, como já se não bastasse as diversas doenças e mazelas que nós temos enfrentado por conta da idade, por conta da ação do pecado em nosso corpo, na nossa vida. Afinal de contas, o pecado, ele devastou tudo aquilo que um dia Deus criou, e a Bíblia vai dizer que tudo quanto Deus criou no início não era apenas bom, querido, era muito bom. Imagine você, o texto ali de Gênesis no capítulo 1 e versículo 31, vai nos dizer que quando Deus encerra a criação, ele observa e vê tudo quanto criou, e ele exclama dizendo que tudo era muito bom. Imagine que com a entrada do pecado no mundo, tudo aquilo que Deus havia criado e que estava funcionando perfeitamente bem, passa a sofrer as consequências diretas da ação do pecado em nossas vidas. Várias doenças, várias mazelas têm afligido a nossa vida, o nosso corpo e a nossa sociedade. E os meios de comunicação, ao invés de nos manterem informados acerca dos acontecimentos à nossa volta, eles estão, muito pelo contrário, querido, eles estão disseminando o pavor, o medo e o pânico nas pessoas. É por isso que nós estamos aqui essa noite, querido, como sinal da graça de Deus, da sua misericórdia, para trazer uma palavra de esperança e consolação para você que está cansado de ouvir tantas notícias que só trazem projeções pessimistas acerca do que está por vir e como você pode enfrentar esse quadro de crise, de pandemia mundial. O texto que nós acabamos de ler, querido, é um texto já bastante conhecido. Ele vem logo na sequência daquele relato que Jesus encontra uma mulher que estava há 12 anos com um fluxo de sangue, e essa mulher, através da fé, ela vai tocar na orla da veste de Jesus, e ali o texto vai nos dizer que essa mulher, ela tinha gastado tudo quanto tinha com os médicos, e sendo enganada, desenganada pela medicina, essa mulher recorre à fé, a fim de que ela seja curada da sua enfermidade. A Bíblia vai dizer, querido, algo ali em Hebreus no capítulo 11 e versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós, através dessa mensagem, nós queremos estimular você a que você deposite a sua fé em Deus. Pare de olhar à sua volta. Pare de dar ouvidos àquilo que o noticiário da TV tem disseminado, porque isso só vai te fazer mal, querido. A Bíblia vai dizer, aqui no texto que nós acabamos de ler, que Jesus vai até uma cidade, vai até uma casa, a fim de atender um pedido de um pai que estava passando por uma situação calamitosa, uma situação delicada. A sua filha estava gravemente enferma.
E ali o texto vai nos dizer que esse homem era um dos principais sacerdotes, mas a sua filha, ele vai buscar socorro para ela e essa filha acaba vindo a óbito. E esse texto ele vai nos falar sobre a intervenção divina na vida daquela família e na vida daquela menina que jazia morta dentro do seu próprio quarto. O texto que nós lemos, Jesus vai dizer aos ouvintes da palavra, quando os amigos dos principal dos sacerdotes, chamado Jairo, ele vai interpelar o mestre pedindo socorro, porque afinal de contas a Bíblia vai dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia, mas a Bíblia vai nos contar, a partir do versículo de número 35, que os homens chegam até o sacerdote e dizem: olha, não importunas mais o mestre, tua filha já morreu e já não há mais nada a fazer. Deixa para lá, porque não há mais esperança. E querido, a Bíblia vai dizer logo no versículo seguinte que Jesus, tendo ouvido essas palavras, ele disse ao sumo sacerdote. Imagine você que é pai, você que é mãe, ouvir uma notícia de que seu filho nesse exato momento está padecendo de uma enfermidade muito grave. E que não somente isso, em virtude dessa enfermidade, esse teu filho vem a óbito. Imagine como é que estava o coração e a mente desse pai. Imagine o desespero na vida de um pai. Afinal de contas, querido, nós que somos pais, desejamos por tudo nessa vida que nós possamos partir primeiro que o nosso filho. Porque não existe algo mais doloroso para um pai do que ter que sepultar o seu filho. Querido, eu desejo isso para a minha vida. Eu desejo partir primeiro. Jamais eu peço a Deus em oração que eu tenha a tristeza e o desprazer de ter que sepultar o meu filho. Mas a Bíblia vai dizer, querido, que os homens que estavam ali naquele lugar vão dizer a Jairo, dizendo: olha, não importunas mais o mestre, a tua filha já não vive mais, a tua filha morreu. E Jesus, quando ouve essas palavras, imediatamente ele trata de consolar aquele homem. Imagine as lágrimas no rosto daquele pai, daquela mãe, o desespero, a angústia. E Jesus estava ali presente. E querido, a Bíblia vai dizer que o relógio de Deus, ele não anda nem adiantado nem atrasado. Jesus sempre chega no momento certo, a fim de trazer socorro para a minha vida, para a tua vida. E da mesma forma que ele chegou na casa de Jairo para socorrer aquele homem, para trazer consolo e esperança ao coração, a palavra de Deus vem a ti nesse momento dizendo: não temas, crê somente. Querido, eu sei que você deve estar passando por algum momento de dificuldade, por algum momento de temor, por algum momento de pânico. Afinal de contas, as notícias não são nada boas à nossa volta. E quando isso acontece, querido, nós nos sentimos desencorajados, amedrontados. E o nosso cérebro libera no nosso corpo a cortisol, que faz com que nós percamos o controle da situação. E quando isso acontece, querido, é muito comum nós nos derretermos em lágrimas, não sabermos o que fazer. Mas Jesus está presente a fim de nos dizer: não temas, crê somente. Querido, essa palavra não temas, ela aparece na Escritura cerca de 104 vezes. Eu acredito que as repetidas vezes ela tem um propósito na nossa vida a fim de injetar ânimo, esperança e consolação para os nossos dias, para tempos e momentos em que nós não sabemos o que fazer e a quem recorrer. Essa palavra vem até nós: não temas, crê somente.
Porque, querido, da mesma maneira que Jesus foi até aquela casa trazer socorro a Jairo, ele tem estado na casa e nas casas onde ele é bem-vindo a fim de socorrer a minha vida e a tua vida. O texto, querido, que nos fala em Apocalipse, no capítulo de número 3 e versículo 20, vai falar ali o Espírito Santo por intermédio do texto sagrado, que vai nos dizer ali a revelação de João no Apocalipse, que Jesus chega até a igreja de Laodiceia e convida aquela igreja ao arrependimento, dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, com ele cearei e ele comigo. Querido, da mesma maneira que a Bíblia vai dizer: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa palavra está vindo até você nesse momento a fim de te dizer algo. Arrependa-se. Abra a porta do teu coração. O convite que Jesus está te fazendo nesse momento é que você abra a porta do seu coração. Deixe Jesus entrar. Deixe Ele fazer morada. Deixe Ele pousar na tua casa. Porque na casa que Jesus pousa, Ele traz a salvação, da mesma maneira que ele chegou até a casa de Jairo, dizendo: a menina não morreu, ela apenas dorme. E, querido, Jesus trata a morte, que é o maior dos nossos inimigos, como um sono. Dado o seu poder, dada a sua autoridade, Jesus tem poder sobre a morte e a vida. A Bíblia vai dizer que ele tem as chaves da morte e do inferno, porque ele venceu a morte, a fim de injetar no nosso coração o penhor da esperança da vida eterna. Afinal de contas, a Bíblia vai dizer que se Cristo não ressuscitou, querido, vã é a nossa pregação, vã é a vossa fé, e todos nós estamos perdidos em delitos e pecados. Mas é exatamente porque Cristo venceu a morte que nós estamos pregando essa palavra para você. Para que você tenha esperança. Para que você não desista. Para que você não tema as notícias ruins que tem recebido. Para que você confie em Deus e olhe para cima. Para que você faça algo na sua vida que o salmista, no Salmo de número 91, um texto que muitos de nós conhecem de cor e salteado, mas eu quero ler esse texto com você. O Salmo de número 91 vai falar sobre a segurança daquele que faz do Altíssimo a sua morada. E nessa palavra nós queremos desafiar você, querido, a fazer a tua morada no Altíssimo. O texto vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele, versículo 3, te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas tu estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o espanto noturno, nem seta que voe ao meio-dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tu não serás atingido, querido, porque tu farás do Altíssimo a tua habitação. E isso acontece com todos nós, querido, que depositamos a nossa confiança, que depositamos a nossa moradia, nos escondemos no esconderijo do Altíssimo, fazemos do Altíssimo a nossa morada. E assim que nós enfrentamos o espanto noturno, as setas que voam ao meio-dia, as pestes que assolam em plena escuridão. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo onde as pessoas estão com medo de até tocar umas nas outras. Um tempo que nós estamos até com medo de respirar. Imagine, as pessoas estão andando pelas ruas com máscaras, estão sendo recomendadas a permanecer com máscaras, estão recomendadas a permanecer em ambientes
onde o número de pessoas é restrito. O álcool em gel passou a ser o maior aliado das pessoas. E querido, isso é bom, porque já diziam por aí que o homem só teme, só respeita, melhor dizendo, aquilo que ele tem medo. E é pelo medo que as pessoas estão tendo de se contaminarem, que elas estão tomando toda sorte de precaução a fim de não serem contaminadas pelo coronavírus e em isso acontecer, elas contaminarem outras pessoas e se a situação piorar, elas mesmas adoecerem e morrerem. Toda medida preventiva é válida, querido, mas bom seria que antes de temermos a morte, o dano que a doença pode trazer ao nosso corpo, nós temêssemos primeiramente aquele que pode lançar no inferno, tanto o nosso corpo como a nossa alma. Temor ao Senhor, querido, é o princípio da sabedoria. Quantas pessoas, queridos, estavam por aí andando à toa, se esquecendo completamente de Deus, e precisou que Deus pusesse um freio nas pessoas, a fim de que as pessoas pudessem perceber a grandeza do Senhor e quão limitados nós somos, querido. Um vírus, pôs o mundo inteiro de joelhos. E muitos de nós, pela prepotência que nós temos, sequer agradecemos a Deus pelo livramento que Ele nos concedeu. Sabe o que é que a Bíblia vai dizer? Ali em Lamentações de Jeremias, gosto muito desse texto que fala profundamente ao meu coração. Ali a partir do versículo de número 21 e 22, quando vai dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, porque grande é a fidelidade do Senhor. Querido, se você está ouvindo essa mensagem agora, é porque a misericórdia do Senhor é sobre a tua vida. Deus te concedeu uma nova chance, uma nova oportunidade. Você já pensou quantos na noite passada foram dormir e não conseguiram acordar? Quantos, embora vivos, estão presos a camas de hospitais? Quantos estão nesse momento por conta do coronavírus e das demais doenças respiratórias? Porque até parece, querido, que as demais doenças deixaram de afligir a população. Só se fala de coronavírus, Mas as pessoas ainda morrem de câncer, morrem de acidente, morrem de tanta sorte de coisas. Mas só se fala do coronavírus. Mas você já parou para pensar quantas pessoas estão entubadas, respirando com a ajuda de aparelhos, e você está respirando aí esse ar de graça? O Senhor está te concedendo oportunidades para que você possa pensar nas misericórdias do Senhor, querido. Deus é misericordioso. Olha o que a Bíblia vai dizer, Provérbios capítulo 28 e versículo 13. Vai dizer assim: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa os seus pecados e deixa, encontrará um lugar de misericórdia. Querido, que nós possamos, através desses momentos, nos arrepender dos nossos maus caminhos, a fim de acharmos um lugar de misericórdia em Deus. Fazer do Altíssimo a nossa morada, para que nós passemos a experimentar os livramentos que o Senhor tem nos concedido. Afinal de contas, querido, a Bíblia também vai dizer algo ali no texto do Salmo de número 127. É um texto que nos fala de casa, e todos nós estamos sendo recomendados a permanecer em casa, a se precaver ali, ficar ali isolado, ficar guardado na nossa casa. A Bíblia vai dizer algo que nós precisamos pensar acerca dessas coisas. Afinal de contas, nós estamos tomando todas as medidas preventivas, estamos sendo orientados pelas autoridades a seguir as suas recomendações. Mas olha o que o texto do Salmo 127 vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada.
repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados enquanto eles dormem. Querido, imagina o tamanho da providência de Deus sobre a nossa vida. A Bíblia vai dizer que Deus nos concede graça, misericórdia, bênçãos enquanto nós dormimos. Enquanto nós dormimos. Mas, querido, você observou o que o salmista disse? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Querido, sabe por que o coronavírus ainda não afetou em larga escala a nação brasileira? Não foi porque os governantes tomaram medidas preventivas, não. Isso é bom, isso é bom. Cada um de nós termos prevenção, cuidados, asepsia, porque eu acredito que depois que isso passar, muitos hábitos da nossa vida serão acrescentados e para melhor, a fim de que nós passemos a ter um controle de higiene maior e melhor. Mas a Bíblia vai dizer que se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham os que vigiam. Não adiantaria nada, querido, nós tomarmos todas as medidas preventivas que as autoridades estão recomendando, se a mão do Senhor não estivesse estendida para conceder misericórdia e bênção sobre nós. Querido, Deus é misericordioso, Deus é bondoso. A Bíblia vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E a Bíblia também vai nos dizer que o Senhor é bom e Ele nos convida a provar. Provar e ver de que o Senhor é bom. E, querido, no texto que nós lemos, quando da visita de Jesus à casa de Jairo, ele chega repreendendo a morte e chamando aquela menina que estava morta à vida. Ele disse: menina, levanta-te. E talvez alguns de nós já estejam mortos, vivos, por causa das notícias que têm se espalhado por aí. Muitos de nós sequer têm a coragem de se levantar e batalhar por algo, porque o medo já tomou conta das pessoas. A palavra de Deus está nos dizendo: não temas, não temas, crê somente. Querido, crê no poder de Deus. Crê que Deus é aquele que ainda ressuscita mortos. Afinal de contas, a Bíblia vai dizer de outra visita que Jesus fez, só que agora é em Betânia, na casa de Lázaro. E a Bíblia vai dizer que Lázaro jazia morto 4 dias e seu corpo já estava em avançado estado de putrefação, em avançado estado de decomposição. Se você imagina o que é um cadáver com 4 dias, querido. O cientista, o psicanalista Augusto Cury vai dizer que 15 minutos, observe bem, 15 minutos de inatividade cerebral é capaz de produzir danos para o resto da vida de uma pessoa. 15 minutos apenas que teu cérebro parar de funcionar, se você tiver a sorte de voltar a viver, você terá sequelas para o resto da vida. Mas a Bíblia vai dizer, querido, que Lázaro jazia morto 4 dias. E Jesus chegou até aquela cidade. E, a despeito da incredulidade, da dureza do coração das suas irmãs, principalmente de Marta, que quando chega até a presença de Jesus, já chega se lamentando, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ali no versículo 11, no capítulo 11, a partir do versículo 20, e Jesus disse: mulher, se tu creres, verás a glória de Deus. Porque todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas sabe o que é necessário fazermos antes de Deus operar um milagre na nossa vida? É necessário nós removermos as pedras de incredulidade que jazem no nosso coração. Pedras que muitas vezes as mídias põem no nosso coração.
A dúvida, a incredulidade não podem ter lugar na nossa vida. Porque, querido, a Bíblia vai dizer que quando Jesus chega até o local onde Lázaro estava sepultado, havia uma pedra enorme rolada até a boca do sepulcro. Jesus, ele poderia muito bem ter removido a pedra, mas ele chegou até aquele lugar e disse: removam a pedra, porque tudo aquilo que é de responsabilidade nossa, tenha certeza, Deus não vai fazer. Deus não irá fazer nada, absolutamente nada que nós podemos fazer. A Bíblia diz que quando Jesus chega até a boca do sepulcro, ele ordena que os homens retirassem a pedra. E só após os homens retirarem a pedra, Jesus sequer toca em Lázaro. Jesus chama Lázaro para fora. O texto vai dizer: Lázaro, vem para fora. E querido, quem pode resistir à palavra do Deus Altíssimo? Nem o morto consegue resistir à voz do Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Lázaro sai todo atado em faixas da morte para a vida. E querido, assim Deus tem feito em nossas vidas. Assim Ele deseja fazer. Só que antes nós devemos remover as pedras que jazem no nosso coração. Ali na casa de Jairo havia incredulidade também. Quando Jesus disse que a menina só dormia, ela não estava morta, muitos riram dele. Muitos o chamaram de louco. E é interessante que o próprio Augusto Cury também vai dizer que ou Jesus era louco por afirmar o que ele afirmava, ou ele era de fato aquele quem ele dizia ser. E até hoje é assim, querido. É impossível ficar indiferente a Jesus. É impossível o homem ter contato com o Senhor da vida e ficar indiferente a Ele. Ou ele manifesta a sua fé, a sua confiança no Senhor, ou ele manifesta a sua dureza e a sua incredulidade. Quem somos nós nessa fila do pão? Quem é você? Quem sou eu? Nós estamos na fila dos incrédulos ou estamos na fila daqueles que resolvem depositar a sua fé e a esperança no Salvador? Nós precisamos decidir qual é o contorno que nós daremos à situação, qual a resposta que nós daremos à situação. E querido, tenha certeza que da mesma maneira que Jesus chegou até as casas, tanto a casa de Jairo como a casa de Lázaro, e em outras casas onde ele operou milagres, ele também deseja fazer morada no nosso lar. Mas para isso, nós precisamos remover as pedras do nosso coração. Nós precisamos também convidá-lo a entrar, porque Jesus não entrará abruptamente. Ele chega e bate a porta do nosso coração. E você nesse momento está sendo convidado a abrir a porta do teu coração para que Jesus faça morada nele, para que Jesus transforme esse cenário de caos em bênção, para que ele reverta a situação calamitosa através da graça do Senhor. Eu quero orar por você nesse momento. Pai bendito, nós te agradecemos, ó Deus, por teu cuidado, Senhor, e por tua proteção. Te agradecemos, Senhor, por tua fidelidade, Pai. E te agradecemos, Senhor, pelo teu socorro, que é bem presente em meio à tribulação. Pai, nos ajuda a confiar. Deus, tira, Senhor, a pedra da incredulidade do nosso coração. E, ó Deus, nos ajuda, Senhor, a enxergar, Senhor, que o nosso problema, Senhor, e esse daí que nós estamos enfrentando é muito menor do que tu és, Senhor. A Bíblia vai dizer que tu és poderoso para fazer muito mais além do que nós pedimos e pensamos. Mas para isso, Senhor, nos concede
mais fé. Nos ajuda, Senhor, na nossa limitação e nos faz, Senhor, cada vez mais, Senhor, humilhados, porque a Bíblia diz que aqueles que se humilham serão exaltados. Pelo contrário, a Bíblia diz que aqueles que se exaltam serão humilhados. Porque, ó Deus, a tua palavra vai nos dizer que tu resiste aos soberbos para conceder graça aos humildes. Senhor, que o nosso coração permaneça humilde, permaneça crente, para que nós possamos testemunhar com os nossos olhos os milagres que tu tens a fazer na nossa vida. E nós queremos te pedir, Senhor, nesse momento, que tu nos despeça em paz e nos dê, Senhor, uma noite de paz em plena comunhão com os nossos e um restante de semana, Senhor, abençoado na tua presença. Nós te pedimos, Senhor, a tua bênção sobre cada lar, sobre cada família, Senhor, que nos assiste nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Amado, que Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.